Muito boa tarde para você, estamos ao vivo, começa o Brasil Urgente aqui na tela da Band. Hoje é sexta-feira, 18 de abril de 2025. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Agora são 5 horas mais 30 minutos. Vamos começando o programa, abrindo o final de semana com esse feriado prolongado, né? Feriado enorme. Feriado de Sexta-feira Santa, hoje de Tiradentes na segunda-feira. Eu sei que tem muito turista aqui no interior de São Paulo acompanhando a Band agora, veio passear para cá, seja bem-vindo. Curta o final de semana, tempo nublado, instável em boa parte do interior de São Paulo. Tá chovendo em Rio Preto agora, como é que tá o tempo em São José do Rio Preto, né? Olha lá, tempo, aquele tempinho carrancudo, né, cinza, que você olha pela janela e fala, não, eu não vou sair. Não vou não. Ó, amigão, vai ficar para amanhã, viu? Tô sem coragem, tô ocupado. É aquele tempo em que não dá coragem de ir pra rua. Você vê a movimentação ali na BR-153 bem tranquila. Ali embaixo, rodovia Assis Chateaubriand também, porque o fluxo maior foi ontem à tarde para a noite, que as pessoas pegaram a estrada para poder aproveitar ao máximo, né, o período de feriado prolongado. Então hoje, amanhã, domingo à tarde, a coisa já começa, né? Tem gente que tem que voltar e na segunda-feira o bicho pega, né? Segunda-feira depois do almoço, né? Quem tá na praia tá voltando, quem veio pro interior tá voltando para a capital, aí o fluxo de veículos é bem intenso. Participe através do nosso Bandzap, mande aquele alô, abraço, mensagem 18996668600. Né? Tem o nosso canal do YouTube também para você participar, é só apontar a câmera do celular aqui para o QR Code. Aponta a câmera para cá, ele leva você até o canal do YouTube e aí você se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, dá joinha, compartilha com a galera. Estamos ao vivo, hein? Feriadão, mas a Band não para, a informação também não, então nós estamos aqui para levar informação e compartilhar com você o que é que está acontecendo aqui no interior de São Paulo. Destaques da edição de hoje, homem acaba preso em cidade da região de Rio Preto, suspeito de estuprar jovem. O agressor teria invadido a casa durante a madrugada, é esse aí. Pulou o muro, invadiu a casa, foi no quarto da jovem e acabou cometendo a violência sexual. Acabou sendo preso rapidamente pela polícia. A gente vai contar detalhes dessa história daqui a pouquinho. Movimento nas rodoviárias do interior paulista é intenso durante a saída para o feriado prolongado. Estivemos agora há pouco no terminal de Rio Preto. Tá aí, a gente conversou, né, com os turistas e pessoas que vão passear para lá e para cá. E tem gente que vai longe, hein? Pega um ônibus aqui em Rio Preto, vai parar no Rio de Janeiro. Pega um ônibus aqui, vai para lá no Espírito Santo, vai lá para Porto Alegre, vai lá para... Bom, Minas Gerais não é tão longe de Rio Preto, dependendo de onde a pessoa for, né? Se for pro lado de baixo, sim, se for pro lado de cima, aí vai rodar bastante. Tá aí a movimentação hoje intensa na rodoviária de São José do Rio Preto e o mesmo acontece em todas as rodoviárias do país. E ainda já se preparou para o almoço de domingo? Os ingredientes e pratos para a Sexta-feira Santa e domingo de Páscoa estão caros, né? Não estão baratos. Tem que usar criatividade, alternativa para escolher ali o pescado, para escolher um prato mais barato, né? Claro que quem tem condição vai lá e investe, né? Faz o bacalhau. Bacalhau é caro pra caramba, né? Olha, R$520 o quilo daquele ali. Tem vários preços, né? R$100, 200, 300, 400, 500, R$1.000 o quilo ali do bacalhau, né? Então, né, quem é religioso, segue a tradição, acaba optando pelo peixe na data de hoje, no domingo e tudo mais. 5 horas e 34 minutos, eu já estou com o Bandzap aqui na minha mão para você participar, tira aquela selfie, né? Tá com a família aí, tá com visita, faz uma foto, manda para cá, coloca o nome de todo mundo, que todo mundo vai aparecer daqui a pouquinho ao vivo aqui na tela da Band. 18996668600. Alô, Flávio Paião, de Paraguaçu Paulista, um abraço. Obrigado pelo carinho aí, viu, Flávio? Tudo de bom para você aí. Ótimo feriado, né? Feliz Páscoa.
um ótimo final de semana. Quem está com a gente aqui também, desejamos uma ótima noite de sexta e uma deliciosa Páscoa, viu, Fabiano? Para todo mundo, somos de Valparaíso. A Débora e o Luiz, um abraço, Débora, um abraço, Luiz. Obrigado pelo carinho, pela participação, hein? A Lúcia de Paulo, na sintonia aqui também, friozinho, viu, Fabiano? Um abraço para a senhora aí, viu? Tudo de bom, obrigado pelo carinho. Temperatura tá agradável, né? E vai ser um final de semana de temperatura amena, né? Friozinho pela manhã, durante a madrugada, algumas regiões, né, registrando um frio um pouquinho mais intenso. 5h35, vamos para o primeiro assunto. Um homem foi preso, suspeito de torturar, né? Estuprar, na verdade, uma jovem na região de Rio Preto durante a madrugada de quinta. Mariane Dias, direto da redação da Band aqui em Rio Preto, vai trazer as informações e contar detalhes desse caso. Oi, Mari, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Este crime aconteceu na madrugada, né, desta quinta-feira, em São João do Iracema, região aqui de São José do Rio Preto, também cidade bem próxima a Araçatuba, Fabiano. E segundo a vítima, né, o relato da vítima para as equipes da polícia, esse homem invadiu a residência dela durante a madrugada e abusou da jovem. Esse homem, ele tentou durante o ato de violência tapar a boca da vítima, ela não conseguiu pedir socorro e após a agressão, ele fugiu da residência dela. A vítima procurou as equipes policiais que prontamente encontraram este homem na casa dele. Na chegada ao local, ele negou a violência praticada contra essa jovem de 19 anos, mas ela fez o reconhecimento dele. Então, ele está preso, ele foi preso em flagrante, vai responder por essa questão do crime de estupro consumado e a vítima e ele também foram encaminhados para um pronto-socorro da cidade da região para passarem por corpo de delito, Fabiana. Então, esse caso segue em investigação, mas este homem já está preso e vai responder criminalmente por este ato praticado contra essa jovem de 19 anos, Fabiano. E o trauma, né? O trauma que a pessoa carrega daqui para frente por conta de uma agressão violenta dessa. A pessoa está em casa achando que está segura, né? Que está ali no ambiente familiar, que está ali dentro de uma residência que a vai proteger, mas o criminoso, né? Seja lá ele qual for, né? Ele pula o muro se for necessário, ele estoura uma porta, ele arrebenta com um portão para poder cometer o crime, né? Durante a madrugada a pessoa está descansando, de repente aparece, né, um maníaco sexual, um estuprador, invade ali a residência para cometer um crime sempre com violência, né? Até porque a vítima reage, né? A vítima luta para que o crime não aconteça, né? Então, normalmente, esse tipo de situação ela é cometida, né, com muita violência, como a Mari ressaltou ali. O cara tapou a boca da mulher para que ninguém ouvisse, né, o pedido de socorro, ela pedindo ajuda ali. Rapidamente, a polícia prendeu esse cara, cidadezinha pequena, não sei se ele era morador de lá, Mari, ou não, né? Talvez ao longo da investigação a polícia vai chegar a essa conclusão, mas a verdade é que rapidamente a polícia colocou as mãos nesse indivíduo e ele agora provavelmente não sai tão cedo da prisão. Ele segue preso, né, Fabiano? Também passa por audiência, mas provavelmente não terá, né, essa atenuante de questão de responder em liberdade devido aí à gravidade do crime praticado. Eu vou trazer alguns dados aqui, Fabiano, em relação a essa questão do crime, né, de violência sexual contra pessoas, né, tanto homens quanto mulheres também. Segundo os dados do Cinesp, o Brasil registrou em 2024 78.463 casos de estupro ao longo do ano de 2024. Esse resultado, né, são 214 vítimas por dia e uma média de 9 ocorrências por hora de abuso contra pessoas. Por que eu digo isso, Fabiano? Deste total de quase 79 mil pessoas abusadas, nós temos também várias vítimas homens. Então, 67.883 mulheres vítimas e 9.682 vítimas
são homens de abuso deste tipo de crime praticado contra os seres humanos aqui no Brasil. Um número muito assustador, viu, Fabiano? Um número preocupante, né? Um número que assusta qualquer cidadão de bem, né? A Mari ressaltou bem ali, não se trata apenas de mulheres, mas estão envolvidos nesses números crianças, né? Meninos, meninas, pessoas de mais idade, pessoas idosas, né? Então é terrível. É terrível o que acontece no país quando se trata de de crimes relacionados a abuso sexual. Infelizmente, as penas são duras, mas as pessoas continuam cometendo esses crimes, né? Movidas ali por sentimentos, né? Por distúrbios, né? Por uma série de circunstâncias e acabam atacando aí pessoas inocentes. Que esse aí fique atrás das grades, né? Durante um bom tempo, seja julgado e condenado, né? E para a vítima, nossa solidariedade, porque é difícil passar por isso, é difícil absorver tudo isso, seguir em frente, isso gera trauma, gera uma dificuldade de relacionamento, enfim, pode gerar uma série, né, de circunstâncias por conta da maneira, né, que o crime é cometido, sempre com muita violência e muita ameaça. Mari, obrigado, viu, pelas informações. Qualquer coisa, a Mari está de volta aqui no Brasil Gente na edição de hoje. Estamos de plantão ao vivo aqui na tela da Band. São 5h41 e você participa através do Band Zap, mandando a tua mensagem, o teu alô, a tua opinião, né, sobre o que a gente vai mostrando aqui ao longo do programa. Vamos para o Oeste Paulista. 2 acidentes registrados no interior de São Paulo terminaram com 3 vítimas fatais, dentre elas um recém-nascido. Um dos acidentes foi na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Oswaldo Cruz. Yasmin Sanches conversa com a gente agora, direto de Presidente Prudente, vai trazer as informações dessa primeira ocorrência. Mal começou o feriado, né? Mal começou aí esse período de trânsito intenso, de pessoas pegando estrada para viajar, né? Para ver os familiares, e nós já temos registros de acidentes graves. Por isso que a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal estão na rodovia, né, fazendo um trabalho intensificado justamente para prevenir acidente, para conscientizar o motorista, porque a maioria dos acidentes é provocada por imprudência. Então, se o motorista não tiver responsabilidade e consciência, ele corre um risco grande ali de se envolver em um acidente. Quais são os detalhes dessa ocorrência? Boa tarde, Yasmin. Boa tarde para você, Fabiano. Boa tarde para todos que acompanham o Brasil Urgente. Pois é, uma mulher de 43 anos acabou morrendo em um acidente de trânsito que aconteceu ontem na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na altura da cidade de Oswaldo Cruz. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, eles foram chamados para atender um acidente de trânsito e quando chegaram no local se depararam com uma colisão frontal de um carro com um caminhão. E a motorista desse veículo, essa mulher de 43 anos, estava sozinha no carro, foi socorrida com vida, levada até a Santa Casa de Oswaldo Cruz, onde infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Já o motorista do caminhão não sofreu nenhum tipo de ferimento, realizou o teste de bafômetro que deu negativo. Então nós sabemos que foi uma colisão frontal, mas não sabemos as circunstâncias aí desse acidente, quem teria invadido a pista contrária, mas infelizmente um acidente que tirou a vida aí dessa mulher de 43 anos em Oswaldo Cruz, Fabiano. Pois é, as circunstâncias são das mais variadas. A pessoa às vezes perde o controle do carro por algum motivo, por desviar de algum animal, né, por passar mal, por dormir no volante, por uma ultrapassagem mal realizada, né, por uma ultrapassagem em local proibido. São circunstâncias que provocam acidentes frontais, né, de batida frontal. A gente não sabe e nem vai arriscar explicar o que poderia ter acontecido. Não somos peritos, quem é perito é a Polícia Civil, que com certeza realizou a perícia lá e um laudo vai apontar, né? Dá para ter uma noção de quem invadiu a pista, né? Com base no choque ali. Quando a ajuda chega, né? A polícia chega, já dá para ter uma noção onde é que foi, né? O ponto ali de impacto. Teve uma outra ocorrência gravíssima também registrada aqui no interior de São Paulo, Yasmin. Infelizmente, nesse caso, 2 mortes, incluindo um bebê recém-nascido.
Pois é, Fabiano, mais um acidente, dessa vez que vitimou fatalmente um homem de 49 anos e um bebê recém-nascido de apenas um mês. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, esse acidente aconteceu na madrugada de hoje, por volta de 1h da manhã, na rodovia Miguel Jubran, à altura ali da cidade de Assis. De acordo com informações ainda da polícia, o motorista de um veículo modelo Belina teria invadido a pista contrária, ou seja, na contramão, e atingido o veículo do modelo Spin, que comporta 7 pessoas e tinha 7 pessoas. O motorista da Belina que invadiu a contramão acabou falecendo no local e o corpo foi enviado ao IML. Já os passageiros da Spin, um acabou sem ferimentos, saiu ileso. Outros 4 tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à UPA de Assis. E a mãe e o bebê tiveram ferimentos mais graves e foram encaminhados ao Hospital Regional de Assis, onde, infelizmente, o bebezinho recém-nascido acabou falecendo. Sobre a mãe, nós não temos informações do estado de saúde dela, mas mais um acidente grave no Oeste Paulista vitimou aí essas 2 pessoas, inclusive um nenenzinho de apenas um mês que tinha aí a vida inteira pela frente. Então, 3 famílias, né, Fabiano, que vão passar essa Páscoa triste por conta de acidentes de trânsito, muito triste. Desfecho trágico, né? É difícil transportar recém-nascido em carro, né? Por mais que tenha ali o bebê conforto, né? Mas há um impacto, né? Quando você está em um carro e sofre um acidente, você é adulto, e está ali usando o cinto de segurança, e tem airbag no teu carro e tudo mais, dependendo do impacto, você se machuca, né? Mesmo usando ali os itens de segurança. Agora, um bebê de um mês, né? Que é ali uma vida muito frágil, né? Por mais que esteja acomodada no bebê conforto, no impacto desse, acaba sofrendo ferimentos graves. A gente não sabe exatamente o contexto e como é que estavam dispostos ali os ocupantes do carro maior, né, que transportava 7 pessoas, porque é um carro que pode transportar 7 pessoas, até 7 pessoas, né? Então não dá para saber como é que essa criança estava sendo transportada, isso só depois. Mas é um trágico, né? E por isso que a gente ontem estava falando aqui, trazendo informações sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal e Estadual, que está nas rodovias justamente para isso, para tentar prevenir. Você que vai para a rodovia tem que ter muita consciência, muita responsabilidade, porque o risco ele é iminente, pode acontecer um acidente a qualquer momento. Agora há pouco eu vi aqui na internet, a Band, inclusive um perfil da Band Bahia ou da Band Minas, se eu não me engano, que postou uma carreta fazendo a curva, a traseira da carreta saiu, né? Perdeu a traseira e a traseira foi para a pista contrária, acertou um caminhão. O motorista do caminhão perdeu o controle, foi para a pista contrária e desceu uma ribanceira de 200 metros. Estava chovendo um monte, o motorista da carreta provavelmente estava numa velocidade acima, né? Perdeu ali, aquaplanou a traseira da carreta, ele bateu no outro e jogou o outro 200 metros ladeira abaixo. Graças a Deus o motorista que desceu ladeira abaixo teve ferimentos leves, né, e passa bem, mas é um risco, né? Estamos com chuva em boa parte do interior de São Paulo, isso agrava ainda mais a situação, então cuidado, muita cautela para não se envolver em um acidente. Yasmin, obrigado, pelas informações. Qualquer novidade, a Yasmin está de volta aqui no Brasil Gente na edição de hoje, nesse plantão de sexta-feira santa, 5h48. Espero não noticiar na segunda, na terça-feira, né, ocorrências de acidentes graves com vítimas, porque, né, a gente sabe que vai ter o retorno do feriado, um feriado grande, né? É um feriado muito extenso e muita gente está aproveitando para poder viajar e vai voltar e aí o fluxo na rodovia fica muito mais intenso. Deixa eu mudar de assunto aqui. O furto de fiação elétrica segue em alta na cidade de São José do Rio Preto. Escolas, unidades básicas de saúde, empresas e casas estão para venda, né? São os principais alvos dos criminosos.
Este comércio foi alvo de furto 6 vezes. Em apenas 15 dias, o local foi invadido por criminosos 3 vezes. Além da dor de cabeça, o prejuízo é alto para o empresário. Mas nos últimos 30 dias tem aumentado mais. E nos últimos 15 dias nós tivemos 3 roubos aqui, na mesma situação de cabos elétricos, sistema de segurança, toda a parte de fiação, monitoramento de câmeras eles roubam, fiação, a parte de iluminação, refletores, tudo eles têm pegado. Mesmo com as câmeras captando toda a ação, o criminoso não se intimida e segue com o furto. Não é fácil o empreendedor, quando ele abre um negócio novo, ele não coloca na conta dele que ele terá esse tipo de prejuízo. E no outro dia cedo a gente já tem que arrumar tudo porque a casa abre à noite. Então a gente sente esse sentimento de que a gente está desprotegido. Segundo o setor de segurança pública, a prática de receptação de fios furtados alimenta ainda mais esse tipo de crime, o que torna um desafio constante. Números da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica mostram que mais de 100 toneladas de fios foram subtraídas somente em 2024 no Brasil. O prejuízo supera 26 milhões de reais. Não é de hoje que esses furtos acontecem, mas ultimamente tem aumentado muito. Principalmente as prisões. A gente tem prendido muita gente, a gente tem apreendido muito material. A gente sabe que esses crimes estão diretamente relacionados com usuários de entorpecentes. O pessoal pula o muro de uma UPA, de uma escola, de uma casa ou de uma empresa, furtam a fiação que custa uma fortuna aí para o empresário fazer, para o próprio governo fazer e acaba vendendo por uma mixaria aí só para poder manter o seu vício. Nesta semana, equipes da Guarda Civil Municipal flagraram uma negociação de venda de fios elétricos entre um homem e o dono de um comércio de materiais recicláveis. Cerca de 35 quilos de fios foram apreendidos. A Polícia Civil vai investigar o caso para saber se foi uma receptação. Olha, o pessoal tem tentado colocar uma grade, ter colocado um reforço, ter feito aí a sua parte, né? Mas, infelizmente, eu acredito que a gente precisa de leis que garantam que esses indivíduos vão ficar presos. A gente precisa disso para que não haja a facilitação. Eu vou fazer porque amanhã eu estou aqui de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Essa é uma verdade. A pessoa não fica presa. O cara que invade aí um estabelecimento comercial fechado durante a noite, uma casa que está à venda, ele vai lá, ele furta ali pequenos objetos, né, e a fiação. Em algum momento ele acaba sendo enquadrado pela polícia, que leva para a delegacia, registra um boletim de ocorrência, faz todos os trâmites, mas aí o cara acaba libertado. São pessoas muitas vezes usuárias de droga que precisam de qualquer coisa que tenha valor para poder trocar na boca de fumo lá por droga, né, por crack principalmente. Então o cara leva uma tomada, o cara leva um metro de fio de cobre, o cara pega o que tiver na reta, o que ele conseguir carregar e conseguir arrancar. E o prejuízo para o empresário, para a pessoa lesada é muito grande. A pessoa fica ali, primeiro, né, se é um estabelecimento comercial, igual que nós vimos ali, e o empresário falou que já foi vítima várias vezes. Dependendo das circunstâncias do que foi levado, do estrago que fica, ele não consegue nem trabalhar. Então, além do prejuízo para repor o material e a mão de obra, ele fica com a porta fechada do estabelecimento comercial. E comércio com porta fechada não lucra, não vende, não ganha dinheiro. Estabelecimento comercial só funciona, só dá certo se estiver aberto, vendendo. Então, o cara, além de ter o prejuízo ali de repor os materiais, ele não consegue trabalhar no dia seguinte. Muitas das vezes tem que ficar esperando ali 2, 3 dias até que a situação seja regularizada. Às vezes depende da companhia de energia elétrica, de encontrar um profissional, de comprar um material, de fazer a instalação, a reinstalação. Então é um transtorno, um prejuízo enorme, né? Então fica difícil. Tem que aumentar policiamento. Policiamento preventivo na rua, da polícia militar, onde tem guarda civil circulando para lá e para cá também, sistema de monitoramento por câmeras, alarmes, enfim, cercas, grades. Daqui a pouco o cara levanta um muro, faz uma muralha, coloca lá igual no presídio, coloca a segurança armada. Aí talvez ninguém vá, porque no presídio já é mais difícil o cara querer roubar alguma coisa, furtar alguma coisa. Então é só assim para poder resolver a situação.
Olha só, uma investigação no Paraguai identificou uma quadrilha que enganava as pessoas com promessas de emprego no exterior. A maioria vinha para o Brasil trabalhar em fábricas clandestinas de cigarros. A investigação aponta que os recrutadores prometiam altos salários e boas condições de emprego para convencer paraguaios a trabalharem fora do país. Os destinos não eram revelados, mas o Brasil era o principal deles. Mais de 100 paraguaios que já tinham experiência com fabricação de cigarros teriam sido vítimas da quadrilha. A operação foi feita na cidade de Hernandárias, região de Alto Paraná, perto da fronteira brasileira. Quando são levados para diferentes lugares ou diferentes países do mundo, são submetidos a um tratamento desumano. São submetidos a um trato inumano. Os policiais apreenderam passaportes e outros documentos em endereços ligados aos líderes do grupo. Uma pessoa foi presa. Segundo o Ministério Público do Paraguai, as vítimas eram encapuzadas assim que cruzavam a fronteira para que não soubessem da localização e não fugissem. Eram forçadas a trabalhar até 15 horas por dia e muitas não recebiam o salário prometido. A necessidade econômica é a razão pela qual elas aceitam todo tipo de oferta de emprego. Os endereços das fábricas clandestinas não foram divulgados pela polícia. A pessoa na situação de vulnerabilidade acaba aceitando uma promessa, porque não passa de promessa, de enganação. Isso acontece do exterior para cá, daqui para o exterior e daqui para o próprio país, né? Ou de lá de cima, daqui para baixo, enfim, daqui para lá. Né? Você tem muita gente que mora em outros estados, que vem para o estado de São Paulo, né? Porque é o estado mais rico da federação, procurando emprego e muitas vezes cai numa cilada. Né? O cara chega aqui devendo, ele deve a viagem, ele deve a comida, ele deve a hospedagem, tudo. Então ele começa a trabalhar só para pagar a dívida que ele contraiu para chegar até aqui. Então é difícil a situação, estamos em pleno 2025 e nós temos o trabalho escravo, né? Análogo à escravidão ainda. Então as forças de segurança, os órgãos responsáveis precisam estar atentos para poder resguardar, porque a pessoa vai na inocência. Da mesma maneira que às vezes tem ali o cara que está numa dificuldade danada e aceita transportar droga em troco de dinheiro e acaba caindo nas mãos da polícia e responde pelo crime e prevê pena de até 15 anos de reclusão, acontece com o cara que quer trabalhar. O cara, não, aqui eu não tenho emprego para você, lá no Brasil, assim, tal. Vamos para lá, você vai ganhar X, aí o cara vem, aí não tem onde dormir, a alimentação é terrível quando tem. Eles arrumam um monte de conta para o cara pagar, então o cara não pega dinheiro na mão, né? Boa parte do salário, isso quando recebe, né? Acaba ficando ali com o, entre aspas, o empresário, né? Entre aspas, patrão. Então é só promessa e não passa de mentira. Por isso o trabalho aí das forças policiais para poder resgatar essas pessoas, porque elas às vezes não conseguem nem voltar mais para casa. O cara fala, não, tá bom, você não quer trabalhar, você não quer isso aqui, então tá bom, vai embora. Aí como é que o cara volta? O cara tá a quilômetros de distância, em outro país, uma língua que ele não conhece e não tem dinheiro, como que ele volta para casa? Então o cara fica perdido aí, até conseguir ajuda. 5 horas e 58 minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais Brasil Gente. Mande aí o teu alô e envie o teu abraço aqui no nosso Band Zap para você aparecer aqui ao vivo na tela da Band. Volto já. Estamos de volta, Brasil Urgente no ar aqui na tela da Band, ao vivo, 6 horas 4 minutos nesse feriadão prolongado. Hoje, sexta-feira santa, segunda-feira Tiradentes, domingo de Páscoa e tudo mais. Muita gente reunindo os familiares para poder passar esse momento especial. Um alô aqui para o Josias. Fabiano, sou frentista, estou de folga. Manda um abraço para minhas filhas, a Ana Júlia e a Rosa Maria. Uma feliz Páscoa para todo mundo. Deus abençoe. Um abraço, Josias. Aproveita a folga aí, viu? Não é fácil trabalhar aí como frentista, pelo contrário, Trabalho cansativo pra caramba.
Um alô aqui para Marinalva e o José Carlos, somos de Santa Fé do Sul, estamos na sintonia aqui em Fabiano, estamos curtindo o feriado em Mirassol. Estão aqui do lado, né? E tá chovendo. Um abraço aqui para Marinalva e para o José Carlos, mandaram uma selfie aqui, estão acompanhando a gente, vão aparecer ao vivo aqui na tela da Band. Sejam bem-vindos aqui na região de Rio Preto, aqui em Mirassol. Aliás, eu moro em Mirassol, né? Então, um abraço para vocês, sejam bem-vindos aí, tá bom? Falando em Mirassol, né? Domingo, Mirassol joga com Juventude. Depois de mandar 4-1 para cima do Grêmio, mandar o Grêmio de volta quase que a pé para Porto Alegre, agora o Mirassol foi lá para o Sul para jogar com o Juventude, que levou de 6, né, do Flamengo na última rodada. Então, estamos na expectativa boa aí. Um abraço pro pessoal do Popai Lanches, de Arealva, na sintonia, a Neide, o Natan e o Marcos. Um abraço, bom trabalho para vocês aí, né? Feriado, final de semana, trabalhando sempre, né? O Elia e o Neto, o Lorenzo, com a gente aqui na sintonia. Elia? Eu não sei, sinceramente, agora eu vou ficar na dúvida, mas tá com o Lorenzo aqui. Um abraço aí para vocês, obrigado pelo carinho. Não dá para mostrar a foto que tá escura. Vou mandar outra foto aqui. Um alô aqui para Florestópolis, no Paraná, João Francisco dos Santos Neto. João, um abraço aí para você, tá assistindo a gente lá de Florestópolis, no Paraná, DDD 43, né? Tá do outro lado da fronteira. Um abraço aí, Fabiano. Bora pedalar, hein? Vou pegar a estrada daqui a pouco aqui, ó. É o Júlio Ivan, que está sempre participando com a gente lá de Presidente Prudente também. Um abraço, obrigado pelo carinho. Sebastião de Pereira Barreto. Chove muito por aqui hoje, hein, Fabiano? Tá chovendo bastante. Um abraço aí, Fabiano. Sou a Jacira Marangoni. Boa noite. Ladrão de fiação tá cheio, viu? Roubaram toda a minha casa. Gastei uma nota. Tá aí, Jacira, não é fácil, né? A pessoa invade a casa da gente, que a gente construiu com tanto carinho, muito suor, muito trabalho. Aí os caras vão lá, né, do jeito que quer e faz o que quer. Um abraço aqui pro Carlos Albino de Lucianópolis, do Artina, na sintonia da Band aqui também. Luiz Antônio, fala Luiz, um abraço pra galera de Paulicéia na sintonia da Band. Em Bauru, um incêndio atingiu um apartamento em um prédio no Jardim Terra Branca. Para fugir do fogo, o morador pulou do terceiro andar. A Gabriele Zagato vai conversar comigo agora e trazer informações pra gente. Que coisa, hein? Que desespero desse morador, que estava entre a vida e a morte. Se ele fica no apartamento, ele morre por conta do incêndio. Mas se ele pula, ele pode morrer também por conta da queda. Vamos descobrir qual foi o desfecho dessa história. Oi, Grazi, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no Brasil Urgente. E foi isso mesmo, esse homem pulou do terceiro andar de um apartamento que estava em chamas na manhã de hoje em Bauru. O caso aconteceu por volta das 6 horas da manhã no condomínio que fica localizado no Jardim Terra Branca. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram atender essa ocorrência e quando eles tentaram entrar ali no apartamento, tinha uma espécie de barricada com os móveis do imóvel. Esse homem teria montado nessa barricada e ateado fogo, que acabou comprometendo ali todo o imóvel. E ele, para tentar fugir, ele não conseguiu fugir pela porta que estava bloqueada com essa barricada e tentou sair pela janela. Então ele ficou pendurado ali por alguns minutos, não conseguiu se segurar e caiu de aproximadamente uns 10 metros essa queda. Além disso, ele perdeu as forças, ele está em estado grave. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, a Polícia Militar também, e ele foi encaminhado ao pronto-socorro central aqui da cidade. Então o estado dele é grave. Fabiano. E não era para menos, né? Numa altura de 3 andares, 10 metros talvez ou até mais. Eu fico pensando, em prédios menores, mais simples, a pessoa não tem nenhuma sacada, ela simplesmente tem a janela. Ela abriu a janela, não tem mais para onde ir. E nessas situações, quando tem um incêndio, a pessoa consegue sair do apartamento, ela vai para a escada. A escadaria do prédio, ela é preparada para proteger a pessoa, As portas ali dos andares, são portas corta-fogo.
Então a pessoa conseguiu acessar a escadaria, ela vai conseguir chegar até o térreo e sair do prédio. Só que quando o incêndio tá entre ela e a porta de saída do apartamento, o que ela vai fazer? Ela não consegue passar para o lado de lá. Às vezes ela descobriu o incêndio, estava dormindo, acordou e já viu aquilo e não tinha para onde correr. Aí ela vai para a janela, só que para a janela não tem para onde correr. Dependendo do apartamento, do prédio, tem ali uma estrutura para o lado de fora, a pessoa consegue, se tiver coragem também, sair, ficar em algum canto ali até o socorro chegar. Então, nesse caso, o cara não tinha o que fazer. Se ele fica no apartamento, pelo que a gente viu na foto, ele teria morrido por conta do fogo, por conta da fumaça. Então, ele não teve outra alternativa, teve que pular do 3º andar. Que história triste, viu, Grazi? Pois é, Fabiano. Os motivos desse apartamento ter pegado fogo vão ser investigados ainda. Só que a esposa desse homem, ela comentou com os policiais que ele está em tratamento psicológico. Ele sofre de problemas psicológicos e está em tratamento. Então, não se sabe se foi ele mesmo que ateou esse fogo, se em algum surto ali, ou se o imóvel pegou fogo mesmo do nada, de algum fato concluiu para que isso acontecesse. E o Corpo de Bombeiros conteu as chamas ali, só que graças a Deus nenhum imóvel, nenhum apartamento próximo foi comprometido, somente o desse homem mesmo. Agora é só conversando com a família, com a própria vítima para entender, e a perícia também tem condição de identificar se foi um incêndio provocado por um curto-circuito, por alguma coisa dessa natureza, ou se foi um incêndio provocado, E aí a pessoa, de repente, no momento ali de instabilidade emocional, acaba provocando uma coisa absurda, comete algum ato ali absurdo e depois não tem como reparar ali o erro. Grazi, obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho. Qualquer coisa, a Grazi está de volta aqui no Brasil Gente, 6h12. A expectativa de aumento no movimento da rodoviária de Rio Preto é de mais de 30% durante o feriado prolongado de Sexta-feira Santa em Tiradentes. Cerca de 6 mil pessoas devem passar pelo local todos os dias. A Giovana veio de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, para passar o feriado em Rio Preto. Bom para descansar e esvaziar a cabeça, A Emily saiu de Osasco com destino a Birigui. Estou indo visitar minha sogra, para fugir um pouco daquela rotina barulhenta, de São Paulo. Todos os dias passam por aqui cerca de 2 mil pessoas. Durante o feriado prolongado, a expectativa é que esse número suba. Um aumento em 35% em relação aos dias comuns, Por quê? Porque estamos passando hoje pelo feriado santo, de Sexta-feira Santa, segunda-feira tem um feriado de Tiradentes. Para atender a demanda, a EMURB reforçou as equipes de limpeza, segurança, zeladoria e atendimento ao público. Capitais e litorais são os destinos mais procurados. A orientação é pelo menos que o passageiro chegue com 1 hora de antecedência, Para pelo menos ele ir no guichê, imprimir a sua passagem e estar sempre também próximo, sempre atento com a sua bagagem para não acontecer algum imprevisto no seu embarque ou no seu desembarque. A Diana e a mãe vieram direto de Santa Catarina para passar o feriadão com a família em Rio Preto. Já vemos lugar para ir aqui também, vamos ficar por cá. Vamos passear um pouquinho, É bom, Passear é bom demais. Viajar é maravilhoso, Se a gente pudesse viajar com frequência, seria melhor ainda. Mas custa caro e a gente tem que trabalhar, então tem que esperar aí mais ou menos uma vez no ano, Quando sai de férias, para poder curtir ou aproveitar um feriadão desse aí. É o que esse pessoal que está aí está fazendo, aproveitando o feriadão de ônibus, vai de ônibus, aliás, hoje, o ônibus ele tem um conforto, ele é mais confortável que o avião, isso é inegável. Você deitar na poltrona de um ônibus é muito mais confortável do que de um avião comercial aí comum, Não estou falando daqueles que fazem viagens internacionais e a pessoa compra a primeira classe, uma classe mais cara ali, que aí tem conforto. Mas de um para o outro ali, no padrão normal, o ônibus é muito mais confortável, Demora mais, é óbvio, Enquanto você sai daqui de Rio Preto e vai para São Paulo em pouco mais de 1 hora de avião, de ônibus, você vai gastar umas 7.
6, 7 horas, dependendo ali do trecho que o ônibus vai percorrer, das paradas previstas e tudo mais. Então, o pessoal vai do jeito que dá, né? É de avião, é de ônibus, é de carro, é de barco, né? Do jeito que der para viajar, a galera tá curtindo aí a viagem para poder aproveitar, rever os parentes, né? Ver os amigos. Então, se você viajou, tá aqui no interior de São Paulo, vai voltar de ônibus, confere a passagem, né? Se não comprou ainda, já compra pela internet com antecedência, vê documento que tem que levar, né? Um documento ali de identificação, chega com antecedência no terminal, descobre onde é que é a plataforma, vê se está tudo certinho, para não ter dor de cabeça, né? O que tem de corre-corre, né? Que a pessoa chega atrasada, né? Chega em cima da hora, aí atrasa o ônibus, isso quando o ônibus espera, né? Porque dependendo da circunstância e do tamanho do atraso, meu amigo, já era, né? Você pode correr o que for que você não vai alcançar o ônibus. 6h16, falando em feriadão, Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, com a inflação dos alimentos, o almoço de Páscoa ficou mais caro. Por isso, um dos principais ingredientes para manter a tradição vai ser o peixe mais barato. O repórter Igor Calian foi atrás das ofertas. Para manter a tradição e fazer um pescado delicioso para essa Sexta Santa, atenção aos ingredientes. Preço baixo e peixe de qualidade. O jeito é peixe leve, fresquinho, mais barato no bolso. Teve quem veio para a Feira do Peixe da CEAGESP em São Paulo, mas o principal já está no freezer. Por incrível que pareça, meu bacalhau eu comprei pro Réveillon e aí eu esqueci de levar. E aí ele está congelado lá prontinho. E o que faz quem quer fugir do bacalhau caro? Dependendo do corte, está custando de 60 até 500 reais. Aí o jeito é buscar alternativas. Torta de camarão é o prato principal. É o prato que tem todo ano, né? A expectativa é vender mais de 30 toneladas de pescados até amanhã. Se o bacalhau está impraticável pelo preço, seu José, tem uma opção. Gosto é similar. Até a aparência lembra um pouco? Sim, até a aparência, até o lombo, clarinho, a lasca que ele deslasca, né? O pirarucu hoje é um peixe que substitui o bacalhau. A gente vai levar uma tainha. Lembra dos ingredientes lá no começo da reportagem? Agora nós vamos apresentar outros, mas quem vai falar sobre eles é o chefe Adriano Lima, que vai preparar essa tainha. Ô chefe, estou vendo pouquíssimos ingredientes. O que a gente vai fazer com esse peixe? É um peixe super simples de preparar. Nós vamos usar sal, pimenta do reino, um pouco de raspa de limão e o suco de limão siciliano. Ele vai na grelha mais ou menos de aproximadamente de 5 a 7 minutos. Para ele manter a suculência e ficar assim saboroso o prato. Enquanto isso, o chefe prepara o macarrão. Um pouco também de raspa de limão para dar aquele frescor no prato. Pode ver que a gente já fez a manteiga, o creme de leite. Vamos adicionar o queijo parmesão. 10 minutos e está pronto. Mesmo preparo que quem não quiser fazer o panga ou a tainha pode fazer a tilápia, pode fazer a pescada, um outro peixe também, usando o mesmo tempero, vai ficar excelente. Bom, chefe, está tudo pronto, agora é bom apetite? Bom apetite, vamos lá. Valeu. Tá aí, que chique, uma hora dessa, 6h18, já começa a dar fome, né? Depois do almoço, que faz tempo, né? Ver um prato desse aí, né? Pra quem tem muita fome, tem que comer uns 4 ou 5. É porque é chique, né? A comida chique, né? Ela é pouca comida. Quando você vai num restaurante chique ou você vê aí no Masterchef, né? Os pratos preparados aí pelos chefes, né? É aquele pouquinho de cada coisa. É quase que uma degustação, é fino, é chique. Mas pra galera aí que quer comer pra caramba, tem que encher o prato ou comer umas 4, 5 vezes, né? Mas que dá uma água na boca, dá, né? E, gente, enquanto muitos aproveitam aí o feriado prolongado para descansar, outros correm para garantir o tradicional almoço de Páscoa, né? Na Sexta-feira Santa, o peixe não pode faltar e quem não quis ir para a cozinha, né? Vai fazer o quê? Eu não quero cozinhar, eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar. A pessoa opta, então, pela praticidade dos pratos prontos. A semana que antecede a Páscoa, conhecida como Semana Santa, é considerado o Natal das peixarias. E não é à toa. A movimentação chega a aumentar 150% nesse período. Para atender a demanda desta época do ano, o empresário precisa contratar mais funcionários e dobrar os turnos de trabalho.
Para nós já começou, logo que termina o Natal e o Réveillon, nós já começamos a nos preocupar com a quaresma. Então nós já fizemos treinamentos com alguns funcionários, alguns serão efetivados, os estoques também acabam sendo logicamente maiores, né? Mas e os turnos também. Então nós rodamos agora turno durante a noite e também o período do dia para dar conta da demanda. E para quem segue a tradição e não abre mão dos peixes, a peixaria conta com opções para todos os gostos e bolsos. Nessa unidade aqui nós atendemos desde peixes a partir de R$ 12,90, peixes frescos, no caso a sardinha, por exemplo, que é muito consumido. Nós temos filés aí a partir de R$ 27,90, R$ 29,90, filé de peixe de mar, pescadinha. E nós temos peixes até de R$ 180, R$ 190 reais, que são peixes importados da Argentina, do Chile, da Nova Zelândia, que são peixes um pouco específicos, por isso o valor agregado é mais caro. Além da grande variedade de peixes, a peixaria oferece também a rotisseria. São pratos prontos, opção ideal para quem busca sabor e praticidade. Já percebemos que realmente é uma tradição e as receitas de família se repetem nesse período, então isso é muito legal. Você percebe que a pessoa vem comprar para replicar a da avó, a da tia ou da madrinha, então isso é muito bacana. O bacalhau é o queridinho da Páscoa e são várias as opções de receitas. Muitos seguem as receitas familiares, mas quem não sabe cozinhar ou quer passar o dia longe da cozinha, os pratos prontos garantem a tranquilidade do feriado. O seu Arnaldo aproveitou e levou para casa a tradicional bacalhoada para o almoço desta Sexta-feira Santa. Com certeza, já está garantido. Só fazer o arroz, mais uma salada e o resto está tudo em ordem, tranquilo. Esse é o mundo prático, né? Quem quer a praticidade tem à disposição a comida pronta, tem que pagar por isso, tem um valor agregado, né? Você vai comprar 1 quilo ali do peixe, ele custa X. 1 quilo do prato pronto, óbvio que vai custar bem mais, porque envolvem outros ingredientes, a mão de obra do preparo, né? Então tem um valor agregado e a pessoa acaba gastando um pouco mais, mas tem opção, né? Tem opção para todo gosto, né? O legal do peixe é que o peixe ele é um produto relativamente democrático porque ele tem o baratinho, né, até o mais caro. Claro, muda a qualidade, muda o tipo, mas a pessoa vai comprando ali, né, aos poucos, né? Esse mês dá para escolher um peixinho mais caro, né? Não tem, vamos comprar um peixe mais barato, né? E tem, R$200 ali, a gente vê na etiqueta. Então tem para todo tipo de bolso, né? E nessa época do ano o mercado fica extremamente aquecido, né? Mercado de peixarias aí, por conta da tradição, né? De comer peixes nessa época do ano. Então o pessoal aproveita mesmo e dá água na boca, hein? Só de olhar esse monte de comida aí, já dá água na boca. 6h23, você deve estar preparando aí o seu jantar, né? Já fez o almoço, está preparando o jantar, já está pensando ali no almoço de domingo com a família. Então tem muito serviço pela frente, né? Tem o feriado e a folga, mas vai trabalhar bastante em casa. Participe também do WhatsApp, mandando a tua mensagem aí no 18996668600. Agora mais um intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já. Estamos ao vivo, Brasil Urgente, aqui na tela da Band, imagens ao vivo de São José do Rio Preto, tempo nublado, instável, chove em São José do Rio Preto, promessa de um final de semana, né, com muita chuva, ou pelo menos aquele chuvisco, né, temperatura mais baixa, aquela nebulosidade, aquele céu cinza, né, essas são imagens ao vivo de Presidente Prudente com o nosso Band Zap para você, aliás, imagens de São José do Rio Preto, para você com o nosso Band Zap aí, logo abaixo no 18996668600. Tempo fechado aqui, viu, Fabiano? É o Luiz de Bauru. Pelo jeito, praticamente quase todo o interior de São Paulo tá nessa aí, né? Daniel de Birigui, feliz Páscoa, Fabiano. Um abraço, Daniel. Feliz Páscoa para você e toda a família. Obrigado pelo carinho, tá bom?
Um alô aqui também pro Armando de Três Pontas, Minas Gerais, na sintonia. Parabéns pelo programa, tô acompanhando aqui de Minas Gerais, viu, Fabiano? Um abraço aí pro Armando, né, na sintonia da Band. Obrigado pelo carinho, viu? Zé Roberto de Presidente Venceslau com a gente aqui, a Neia e o Luiz. Estamos assistindo você de Itaciba, Fabiano. Um abraço aí, Neia. Um abraço, Luiz. Obrigado pelo carinho, viu? Quer participar de atividade física? Vem aí a primeira etapa da corrida Fut Run 2025. Um projeto da Band Paulista com a Fut Fanatics. As inscrições já estão abertas pelo site incentivoesporte.com.br. A primeira etapa acontece em Bauru com a Fila, uma das maiores marcas esportivas do mundo como parceira, viu? O kit será o mais completo da região, com camiseta da Fila, e experiências pré e pós-prova. A Sujo de Barro é a organizadora da etapa Bauru. Além disso, a corrida vai ser transmitida ao vivo para mais de 300 cidades. Ao todo, o circuito vai contar com 5 provas em cidades do interior paulista. Então, bora lá, inscrições no site incentivoesporte.com.br. Participe com a gente. Agora tem o quadro O Advogado do Povo aqui na tela da Band. Confere aí. Está no ar o programa da gente, que todo dia traz um caso novo. Vem aí Jean Dornelas, o advogado do povo. E hoje o programa é especial, nós vamos mostrar que o Coelhinho da Páscoa andou passando por aí, levando soluções a alguns casos. Fica aí a mensagem de Páscoa nossa, que Deus abençoe a todas as famílias, mande o seu caso, procure ter muito cuidado na hora de fazer as suas compras, siga o Advogado do Povo nas redes sociais para se manter bem informado e acompanhe o nosso atendimento móvel, a banda Advogado do Povo, que visita todos os bairros. Então, beijo no coração, uma feliz Páscoa, esse é o desejo do Advogado do Povo e de toda a sua valorosa equipe. Deus abençoe, tchau. O Advogado do Povo. Advogado do Povo, na tela da Band Paulista, programa Brasil Urgente Regional. Nossa querida Josiane, ela foi mais uma vítima dos golpes das lojas de revendas e serviços de pneus. Ela foi trocar aí apenas 2 pneus e o que seria uma conta tranquila a ser paga acabou se tornando um pesadelo. Será que nós temos novidades positivas sobre esse caso? Nós já estamos aqui na casa da Josiane, no bairro Dourado, e vamos conferir com ela. Vem cá. Ó, o filhão tá aí também, né, Josi? Tudo bem, Josi? Tudo bem. Qual é o nome do filhão? Miguel. O Miguel. E o maridão? Elias. O Elias. Josi, fomos até lá, vocês estão vendo um pouquinho mais de imagens, quando o nosso advogado do povo, Jean Dornelas, esteve até essa empresa de pneus. E eu quero saber, Josi, parece que você já está com um sorriso no rosto. Tivemos uma solução para o seu caso, eu quero que você explique para o nosso telespectador. Tivemos, graças a Deus, a equipe do Dr. Jean. E qual é esta solução? Conta pra gente, Josi. Eles devolveram o dinheiro, descontaram só o pneu, que foi o que eles fizeram. Então, pera lá, você havia ido até essa empresa, trocar apenas 2 pneus e saiu com uma conta de quanto? 7.280. Vocês estão entendendo a malandragem, a máfia dos pneus? Você vai trocar 2 pneuzinhos aí em torno de R$500 cada pneu, eles levantam teu carro lá, né, Josi? E aí eles vão falando, ó, tem que trocar essa peça e vocês ficam preocupados, as pessoas são leigas. E aí eles têm um pequeno aqui preocupado. E aí nós fomos lá, rapidamente, mostramos os episódios na tela da Band, entraram em contato com você, realizaram um Pix de quanto? De 6.490. Pix efetuado logo depois de 2, 3 dias, né, que a gente exibiu? Bem rápido, a gente foi na quinta ou na sexta, na terça-feira já solucionado. Tá, então, dos 7.000 e tantos, só bateu aí o valor e realmente cobrou o que era justo, né? O que era justo. Cobrou o valor dos 2 pneus e o bico, é isso? Sim, só os 2 pneus e os bicos. Lembrando que você já tinha gastado, além dos 7.800, 900? 7.280 mais 1.900. Você gastou mais 1.900 porque teve que refazer o serviço que eles alegaram que tinham feito, mas não fizeram nada, né, Josi? Não. Josi, tá feliz? Manda um abraço aí pro advogado do povo, Jean Dornelas. Dr. Jean e toda a equipe. Somos muito gratos. Recomenda o serviço do advogado do povo? Com
certeza. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Essa máfia dos pneus não para. São vários os casos que estão chegando até nós. Anote aí o telefone do Advogado do Povo, tá aqui no canto superior na tela. Se você tem um caso parecido, nos procure, porque nós estamos tendo um índice de solução acima de 90% para esses casos. E alô, você empresário, dono de loja de revenda de pneus e serviços aí automotivos na área de pneus. Fique esperto com a equipe do Advogado do Povo, vocês estão vendo, né? O proprietário acabou ligando aí rapidamente para a Josi e acabou, parece até, tendo uma conversa mais dura lá com os funcionários, que eu fiquei sabendo, né, Josi? Ele falou que sim, que ele ia conversar. Tá aí, preservamos o nome da empresa, parabéns ao proprietário que realmente fez justiça nesse caso, mas se você não faz justiça, meu amigo, nós estampamos a tua logomarca, a tua fachada, entramos na tua empresa para ninguém mais fazer negócio com você. Haja dentro da lei, porque senão, Advogado do Povo em vocês. Ô, gente, você que quer levar o seu caso, a sua reclamação, a sua denúncia pro Advogado do Povo, tá aqui o WhatsApp do Povo, tá aqui a equipe do Povo, tá aqui a van do Povo e o mais importante agora, o atendimento móvel no seu bairro, pertinho da sua casa. Onde vai estar a van do Advogado do Povo? Anota aí, todo dia, no nosso quadro Advogado do Povo, no Brasil Urgente, você fica sabendo onde encontrar a nossa equipe. Vai lá, quero dar um abraço em você. Alô, você ligadinho na tela da Band. Tem atendimento móvel com a van personalizada do Advogado do Povo. É nesta quarta-feira, dia 23 de abril, na Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, número 3200, no Jardim das Oliveiras, bem ao lado do supermercado Trídico. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Compareça! Advogado do Povo. Oferecimento. Compre Mix Clube de Vantagens. Baixa já nosso aplicativo. Muito bem, tá aí, né? Mais um caso resolvido. Satisfação da senhora ali, né? Que estava tendo um prejuízo grande. Olha só, o Brasil tem uma denúncia de perseguição chamada stalking a cada 7 minutos. As mulheres são a maioria das vítimas e podem pedir medida protetiva, inclusive. Um contato indesejado que aumenta e se torna insistente, muitas vezes ameaçador. Eu fui num programa de televisão dar uma entrevista, cheguei no escritório, uma das minhas funcionárias falou assim: olha, doutora, tem um moço chamado Lucas querendo muito falar com a senhora. Ele falou: eu te vi na televisão, eu tô apaixonado por você. Depois disso, era de 5 em 5 segundos a ligação. Eu tive que ficar uma semana com o telefone desligado, porque eu não conseguia trabalhar. Até que um dia o homem apareceu no escritório onde a Bruna trabalha. Com medo, ela chamou a polícia. O interfone tocou falando: doutora, cuidado. Ele subiu de escada e colocou o capuz na cabeça. Tá todo mundo aqui preocupado. Eu falei: não, fica tranquila que a polícia está aqui dentro. E ainda bem que a polícia estava aqui, porque vai lá saber o que poderia acontecer. Um caso de stalking ou perseguição pode acontecer por meio de mensagens e redes sociais, ligações telefônicas, presencialmente. O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a transformar a prática em crime em 2021. E o número de denúncias tem aumentado. Foram 77 mil em 2023. Um caso de stalking a cada 7 minutos. 34% mais que no ano anterior. A pena varia de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode aumentar em 1 ano se for cometido contra crianças e adolescentes, idosos ou mulheres, o que pode ser considerado violência doméstica ou familiar. Esses são os casos mais frequentes que chegam às delegacias, mas mesmo para aqueles que não se enquadram na Lei Maria da Penha, a legislação tem dispositivos como, por exemplo, as medidas protetivas. O objetivo é afastar o agressor e evitar a escalada desse tipo de crime. Por isso, reconhecer e denunciar são ações tão importantes. A prisão acontece geralmente quando as outras medidas não funcionaram. Foi o que aconteceu em Itapira, no interior de São Paulo. A influenciadora Rafaela Walker era perseguida e ameaçada por Jonathan Alves Barbosa, de 31 anos, com quem ela nunca teve nenhuma interação ou relacionamento. Onde será que você tá, hein, Bila? Viu, Rafaela? Olha aqui. Se tiver que descarregar um 8, uma pistola em você, se tiver que matar você, filha, você pode saber disso, certo? Se tiver que dar fim em você, eu vou dar fim. Nem que eu tire 30 anos de cadeia lá, mano. Ela
conseguiu uma medida protetiva. Mesmo assim, o stalker invadiu a casa dela e foi detido em flagrante no último fim de semana. Jonathan teve a prisão preventiva determinada pela justiça. Acabou, dessa vez acabou, ele não vai mais me perseguir. Acabou. Justamente por essa violência de gênero, do homem acreditar que a mulher é posse dele, é propriedade dele. Eles não aceitam a rejeição e passam a persegui-las. E pode culminar com um feminicídio. É importante que essa escalada criminosa seja interrompida pela autoridade policial, pela Polícia Civil e pelo Judiciário. Uma loucura, né? A pessoa não ter nenhum tipo de contato e ter que passar por isso, né? Ter que viver uma situação dessa, como apareceu ali a influencer, né? Que nunca nem teve contato com o agressor ali, e o cara fissurado, né? Disposto até a matar, né? Caso não conseguisse ter a pessoa ali em seu poder, esse maluco aí. Isso acontece o tempo todo, e com a internet, né, a tecnologia, o uso de celular, rede social, fica mais fácil para a pessoa, né, para o maluco, né, para o perseguidor conseguir ter informações da vítima, né? Porque a pessoa vai lá, aposta que está na academia, então o cara sabe, né? Ele tem acesso, ele consegue mandar uma mensagem, aí você vai lá e bloqueia aquele perfil, ele cria outro, e aí ele conversa com você por outro perfil. Então, né, quem passa por isso, né, tem até uma série, eu até assisti uma série baseada em fatos reais, né? Era uma mulher que perseguia um rapaz lá, uma série bem interessante a respeito desse tipo de comportamento. Olha só, depois de beneficiar entidades sociais de Araraquara, o Fundo de Assistência Social da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo também fez doação para entidades da região de Bauru. Veja quais projetos foram selecionados. A Casa da Esperança em Bauru é um dos exemplos de como a solidariedade transforma vidas. Com o apoio do Fundafresp, foi possível fazer ampliações e aquisição de equipamentos. Entre as conquistas, a construção do refeitório, um sonho realizado que garante às crianças um espaço adequado e acolhedor. A gente utilizou o valor que eles mandaram na reforma do nosso refeitório, na ampliação, porque lá a gente atende 210 crianças e o refeitório era apertado. Outro valor que eles mandaram, a gente reformou a nossa cozinha. Então a gente comprou fogões, a gente colocou uma câmara fria, tudo isso para atender as 210 crianças diariamente lá na Casa da Esperança. As associações de pais e amigos dos excepcionais de Bariri e Taquarituba também foram beneficiadas com recursos destinados à melhoria das estruturas. A ação fortalece ainda mais o atendimento oferecido às pessoas com deficiência. Nós fomos beneficiados, com o valor de R$25 mil da Fundafresp, e o dinheiro vai ser investido para a estruturação da nossa sala de psicomotricidade. Hoje nós temos uma sala específica para esse atendimento, que faltam alguns equipamentos para conduzir, e hoje nós vamos estruturar essa sala, trocar todas as lousas das salas de aula da parte de Taquarituba e ambientar uma parte do nosso pátio onde não tem ventilador, não tem climatização, então a gente vai ambientar esse espaço. Projetos sociais da região de Bauru receberam mais de R$60 mil em doação do Fundafresp, fundo criado pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. O Fundafresp também contemplou a Conferência Santa Isabel da Sociedade de São Vicente de Paulo, além do Centro de Educação Infantil Creche Santa Terezinha em Avaré, reforçando seu compromisso com iniciativas sociais em diversas regiões. E a gente agradece muito a Fresp, que vem nos ajudando a cada 2 anos, e vai ser feito reformas, brinquedos para as crianças, tudo. E no que precisar de também reforma no banheiro das crianças, no galpão, que a gente precisa fazer uma boa reforma lá. Então vai ser feito para isso, o dinheiro vai ser revertido tudo próprio para as crianças. E é muito bem-vindo, vai nos ajudar muito. O Fundafresp já beneficiou entidades em todo o estado de São Paulo.
contribuindo de forma significativa para o fortalecimento do trabalho social. A Fundafresp tem mais de 30 anos, a gente já doou mais de 30 milhões de reais para todo o estado e agora, nesse momento, estamos doando R$1.800.000 para 38 entidades do estado de São Paulo. Rodrigo Espada realizou a entrega dos cheques aos beneficiários e também ministrou uma palestra sobre a reforma tributária. E os empresários, mais ainda, porque eles são os responsáveis por recolher o imposto e eles organizam o seu negócio conforme o sistema tributário. Então, vai precisar de uma adaptação dos negócios e isso vai ser um trabalho muito árduo dos contadores, dos advogados, dos empresários, do fisco, para a gente adaptar o país a uma nova realidade que vai ser muito melhor. Um sistema tributário mais eficiente, mais justo, que traga desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para o nosso país. A reforma prevê a unificação de tributos já existentes. É esperado uma grande simplificação do nosso sistema, porque hoje nós temos 5 tributos incidentes sobre o consumo no Brasil, são PIS, COFINS, IPI, o ICMS e o ISS. A reunião da base de incidência vai permitir, então, que você tenha 2 impostos praticamente, a CBS e o IBS, que serão a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Um que vai pertencer à União e um que vai pertencer à competência compartilhada entre estados e municípios. Pois é, que mais doações aconteçam, porque as instituições estão sempre precisando desse tipo de apoio, desse tipo de iniciativa para conseguir atender a população, né? Atender a população mais carente, menos favorecida, né? Então é preciso que essas entidades, organizações, né? Iniciativa privada, enfim, consiga fazer essas destinações para poder auxiliar em melhorias, em benfeitorias ou até mesmo para que o serviço não pare, né? Para que o serviço oferecido continue sendo oferecido para a população que mais precisa, né? O diretor lembrou aqui da série que eu falei agora há pouco sobre Stalking, né? Bebê Rena, né? Quem quiser assistir, procura aí nos streams que você vai achar para poder acompanhar e saber, né, até que ponto chega o ser humano, né, nessa fixação, nessa ambição por alguém. É uma coisa absurda, né? A pessoa não faz outra coisa a não ser seguir os passos de quem ela está perseguindo. E isso acontece muito, né, com muita frequência para muita gente que está aí nas redes sociais principalmente. Gente, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, que você tenha uma Páscoa abençoada, um final de semana maravilhoso. Agora vem aí o Band Cidade, logo depois tem Jornal da Band. Eu encontro você na segunda-feira, à 13h, nos Donos da Bola. Um abraço, até lá.